Graça e paz, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Um novo dia se inicia, uma dádiva imerecida que nos foi presenteada pela maravilhosa, insondável e inesgotável graça de nosso Deus, e com ele a preciosa e renovada oportunidade de buscar sua presença, fortalecer nossa fé e, de maneira decisiva, alinhar nosso coração aos seus propósitos eternos. Antes de começarmos esta oração da manhã, vamos nos posicionar com reverência, humildade e uma perspectiva corrigida diante de nosso Senhor, inspirando-nos no mandamento mais libertador e, na verdade, mais fundamental para a paz da alma, proferidos pelo próprio Senhor Jesus em seu Sermão do Monte, registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Que reajuste de alma, que declaração de libertação, que fundamento inabalável para começar o nosso dia. Este texto não é uma sugestão para uma vida irresponsável, mas um convite radical para uma vida de confiança absoluta. Jesus, o mestre da alma humana, diagnostica a doença mais universal e corrosiva da nossa espécie, a ansiedade. A palavra grega para cuidadosos ou ansiosos é merinal, que significa ter a mente dividida, ser puxado em diferentes direções. A ansiedade, literalmente, nos rasga por dentro. E Jesus, com a autoridade de Rei do Universo, nos dá uma ordem direta, um mandamento, não uma sugestão. Parem de se deixar dividir por dentro. A genialidade espiritual de Jesus está em sua lógica irrefutável. Ele não apenas comanda, ele argumenta a partir da própria natureza da criação. Ele começa com um "por isso", ligando este mandamento à sua afirmação anterior, de que não podemos servir a dois senhores, Deus e o dinheiro. A ansiedade, ele nos mostra, é um sintoma de uma lealdade dividida. E então ele apresenta sua prova. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Este é o argumento do maior para o menor. Pense nisso. Deus lhe deu o presente infinitamente complexo, miraculoso e glorioso da própria vida. Ele lhe deu um presente de um corpo, uma obra de engenharia divina de tirar o fôlego. Se ele, em sua soberania e poder, realizou a obra-prima, dar-lhe a vida e um corpo, por que duvidaríamos de sua capacidade e de seu desejo de realizar a tarefa de manutenção, prover comida e roupas? A ansiedade é, em sua essência, uma forma de amnésia espiritual. É esquecer o milagre que somos e quem é o nosso Criador. A declaração de Jesus redefine o que é a vida. Num mundo que grita incessantemente que a vida é sobre o que comemos, bebemos e vestimos, ou seja, sobre nossa carreira, nossa segurança financeira, nossa aparência, nosso status, Jesus nos chama para um plano superior. A vida é mais. A vida é sobre conhecer a Deus, amá-lo, desfrutar de sua presença, cumprir seus propósitos. O corpo é mais. O corpo é um templo para o Espírito Santo, um instrumento para a glória de Deus. Quando nos preocupamos obsessivamente com a manutenção, perdemos o propósito. É como um músico que passa tanto tempo polindo seu violino que nunca tem tempo de tocar a música. Num mundo que há uma epidemia de ansiedade, onde a preocupação é vista como um sinal de responsabilidade, a instrução de Jesus é um ato de rebeldia espiritual. Ela nos convida a encontrar nossa segurança, não na nossa capacidade de controlar as circunstâncias, mas no caráter do nosso Pai Celestial. Portanto, viver a verdade dessa passagem é viver com uma mente indivisa e um coração em paz. É um chamado para uma reorientação radical da nossa confiança. A nossa vitória em Cristo Jesus não nos isenta da tentação da ansiedade. Pelo contrário, ela nos dá o poder de obedecer ao mandamento de não nos preocuparmos.
Nós não lutamos para alcançar a paz a fim de sermos aceitos por Deus. Nós lutamos a partir da paz que nos foi dada, porque, em Cristo, fomos adotados como filhos de Deus. Ser um vencedor em Cristo é ser livre da mentalidade de órfão, que não sabe de onde virá seu sustento, e viver na segurança de um herdeiro do Rei. Nossa vitória não deriva da força da nossa mente para suprimir a preocupação, mas de nossa decisão de crer no que Jesus disse sobre nosso Pai. Enfrentar os desafios do dia com esta mentalidade é trocar a ansiedade pela adoração, o planejamento frenético pela confiança pacífica e o bardo esmagador da autossuficiência pela leveza de ser cuidado pelo Deus soberano. Talvez você esteja acordando nesta manhã e a primeira coisa que sentiu foi aquele nó no estômago chamado ansiedade. Talvez sua mente já esteja correndo a 1000 por hora, listando todas as contas a pagar, os problemas a resolver, os desastres a evitar. Talvez a voz da preocupação esteja sussurrando mentiras em seu ouvido dizendo que Deus se esqueceu de você e que você está sozinho. Hoje, esta oração será um ato deliberado de desobediência à tirania da ansiedade. Será um momento de entregar o controle, de lembrar quem é nosso Pai e de abraçar a paz que nos foi ordenada viver. Que ela seja um bálsamo para sua alma dividida, um capacete da salvação para o seu mente sobreada e a espada do Espírito para o seu dia. Agora, respire fundo, exale a preocupação e junte-se a mim nesta jornada de oração, declarando a sua independência da ansiedade. Agora, vamos orar. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, o grande Criador que nos deu a vida, o arquiteto que formou o nosso corpo, o provedor que sustenta toda a criação com a Tua palavra poderosa. Hoje, neste novo dia, nos colocamos diante da Tua santa e majestosa presença. Nosso coração transborda de adoração, não primariamente pelas coisas que Tu nos dás, mas pelo fato de que Tu nos deste a própria vida. Antes de qualquer súplica, queremos Te exaltar. Tu és o Deus Todo-Poderoso, para quem nenhum problema nosso é grande demais. Tu és o Pai amoroso, para quem nenhuma necessidade nossa é pequena demais. Reconhecemos a Tua soberania absoluta sobre cada circunstância que nos causa ansiedade. As economias do mundo, a saúde do nosso corpo, o futuro de nossa família, tudo está debaixo do Teu controle soberano. Te louvamos, porque a nossa paz não depende da ausência de problemas, mas da certeza da Tua presença e do Teu cuidado. Te exaltamos pela Tua generosidade que vemos em toda a criação. Tu alimentas as aves do céu e vestes os lírios do campo com o esplendor que Salomão jamais conheceu. Tuas misericórdias se renovam, provando que nossa ansiedade e nossa falta de fé do passado não anulam Tua fidelidade em nos cuidar hoje. Elas nos enchem de uma esperança ousada e de uma coragem sobrenatural para viver este dia não com uma mentalidade de órfãos assustados, mas com a mentalidade de filhos amados de um Pai perfeitamente bom e todo-poderoso. Obrigado, Pai, porque nosso valor excede o de muitas aves e Teu cuidado por nós é infinitamente maior. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos e celebramos a obra de Teu Filho Jesus Cristo. Ele é a prova encarnada do Teu cuidado por nós. Ele viveu em perfeita confiança em Ti, sem ansiedade, mostrando-nos o caminho. É através dele e de Sua obra na cruz que fomos adotados em Tua família, passando da condição de órfãos para a de filhos. A Sua ressurreição é a prova definitiva de que Teu poder para nos dar a vida eterna é infinitamente maior do que qualquer ameaça que este mundo possa nos apresentar. Confiamos que, por estarmos unidos a Ele, um mesmo Espírito que lhe dava paz habita em nós hoje, nos capacitando a obedecer ao mandamento de não andarmos ansiosos, com a certeza da vitória. Por isso, Te adoramos com todo o nosso ser.
queremos te agradecer pelo acesso que temos a Ti como nosso Pai, pela identidade que temos como Teus filhos amados e pela paz que está disponível para nós. Cremos que neste dia andaremos de cabeça erguida, com os corações descansados em Teu cuidado. Que nossa vida seja uma testemunha constante para a Tua glória, uma prova viva para um mundo ansioso de que nosso Pai reina. Pai Santo, Deus Altíssimo, soberano sobre toda a criação, nós nos prostramos diante da Tua majestade infinita nesta hora, com o coração humilde e a alma reverente. Reconhecemos a Tua perfeição, Teu poder ilimitado e Teu amor paternal que nos convida a descansar em Ti. Diante do esplendor do Teu ser e do claro mandamento de Jesus para não andarmos ansiosos, somos confrontados com a nossa própria realidade. Reconhecemos, Pai, que inúmeras vezes vivemos de forma completamente oposta a esta verdade. Sem a Tua graça, a nossa tendência natural é a preocupação, o medo e a tentativa de controlar nosso próprio destino. Com os corações abertos e sem máscaras, nos achegamos ao Teu trono de graça para confessar o nosso pecado da ansiedade. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que desonramos o Teu nome ao agirmos como se não tivéssemos um Pai no céu. Perdoa-nos por permitirmos que a preocupação com o que comer, o que beber e o que vestir sufoque nossa fé e roube nossa alegria. Confessamos que passamos mais tempo meditando em nossos problemas do que em Tuas promessas. Perdoa-nos por abraçarmos a mentalidade dos gentios que não Te conhecem e por permitirmos que a semente da incredulidade crie raiz em nosso coração quando fomos chamados a viver pela fé. Confessamos o pecado do orgulho que está na raiz da nossa ansiedade. Perdoa-nos, Pai, por acreditarmos que o peso do universo repousa sobre os nossos ombros. Perdoa-nos por tentarmos ser nosso próprio provedor, nosso próprio protetor e nosso próprio Deus. Perdoa-nos por construirmos nossos pequenos altares ao controle e ao planejamento excessivo, esperando que eles nos salvem da incerteza do futuro, quando somente Tu és a nossa rocha e o nosso refúgio. Confessamos que demos mais crédito às vozes da mídia e da economia do que à Tua voz, que nos diz para olharmos para os lírios do campo. Cada vez que nos preocupamos, estamos, na prática, dizendo que nossa sabedoria é maior que a Tua. Derramamos diante de Ti a nossa confissão sobre o pecado de uma mente dividida. Confessamos que tentamos Te servir e, ao mesmo tempo, servir as nossas preocupações. O resultado, Senhor, tem sido sempre o mesmo: exaustão, estresse e a dolorosa percepção de nossa própria impotência. Perdoa-nos, Senhor, por esquecermos que Tu nos deste a vida e o corpo e que és fiel para sustentar o que criaste. Com o coração arrependido, confessamos que, embora sejamos filhos do Rei, muitas vezes vivemos como escravos do medo. Temos um Pai que é dono de tudo, mas vivemos com uma mentalidade de miséria. Perdoa-nos por não nos apropriarmos do nosso privilégio, por não usarmos a arma da oração e da confiança e por não vivermos à altura do chamado que recebemos para andar em liberdade e paz. Ó Pai de misericórdia, tendo confessado estas falhas, nós clamamos pelo Teu perdão. Não nos baseamos em nossa performance, mas na obra perfeita de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pedimos que o sangue daquele que nos amou e se entregou por nós nos purifique de toda incredulidade, de toda ansiedade, de todo orgulho e de todo medo. Lava-nos, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração confiante e uma mente em paz. Restitui-nos a alegria da nossa salvação e a ousadia que vem do Teu Espírito para lançarmos sobre Ti todas as nossas ansiedades, porque sabemos que Tu tens cuidado de nós. E agora, Senhor, olhamos para este dia com uma nova perspectiva, com esperança e com fé, não em nossa capacidade de resolver problemas, mas no Teu poder que nos sustenta. Ajuda-nos a nos despir do velho homem de olhar ansioso e a nos vestir da nossa verdadeira identidade em Cristo, a de filhos amados e cuidados pelo Pai.
Ajuda-nos a pensar como vencedores, a falar como vencedores e a agir como vencedores, não porque não temos problemas, mas porque temos um Deus maior que todos eles. Esvazia-nos de todo pensamento que começa com "e se?" e enche-nos com a verdade do Teu Espírito que diz: "O vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas." Que a nossa mente seja renovada pela Tua Palavra, para que possamos experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade, que inclui a nossa paz. Dá-nos a coragem de enfrentar os desafios de hoje, não como ameaças à nossa existência, mas como oportunidades para ver e declarar: "Eu não andarei ansioso, porque meu Pai cuida de mim." Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai de amor, nós nos achegamos a Ti nesta manhã não para pedir a ausência de problemas, mas para pedir a Tua presença de paz em meio a eles. Nós nos apropriamos, pela fé, da nossa identidade de vencedores em Cristo Jesus, vencedores que foram libertos da tirania da preocupação. Por isso hoje, com ousadia e confiança, Te pedimos, Senhor. Primeiramente, oramos por uma mente disciplinada e um coração confiante para rejeitar a ansiedade. Que o Teu Espírito Santo nos treine a reconhecer o primeiro sussurro da preocupação e levá-lo cativo a Cristo. Remove de nós o hábito de meditar em nossos medos. Queremos não apenas saber que não devemos nos preocupar, mas queremos praticar ativamente a confiança. Que o ato de entregar esta preocupação a Deus em oração seja a nossa primeira reação ao nos depararmos com uma má notícia, um desafio financeiro ou uma incerteza sobre o futuro. Que a confiança se torne nossa postura constante de vida. Oramos para que possamos andar como vencedores em nossa vida profissional e em nossos projetos, porque nosso Pai soberano está no controle. Senhor, que possamos entrar em nosso local de trabalho hoje não com o peso do mundo em nossos ombros, mas com a leveza de quem sabe que o resultado final pertence a Ti. Diante de pressões por resultados, de chefes exigentes e de um mercado instável, ajuda-nos a trabalhar com diligência, mas a descansar com confiança. Dá-nos a graça de fazer o nosso melhor e entregar o resto a Ti, sabendo que Tu és poderoso para realizar os planos que tens para nós. Que nossa calma e nossa paz em meio à tempestade sejam um testemunho do Deus a quem servimos. Pai amado, firmados na ordem libertadora e na lógica divina de Mateus 6:25, nós nos aproximamos de Ti nesta manhã, não para lutar contra a ansiedade com nossas próprias forças, mas para descansar na vitória de Cristo que nos fez Teus filhos e nos colocou sob Teu cuidado paternal. Queremos que esta identidade de filhos seguros se torne nossa realidade terrena, manifesta em cada área de nossa vida. Por isso, com o coração aberto e a fé ativada, dedicamos este tempo para orar especificamente sobre os campos de batalha da nossa mente e do nosso coração, pedindo que o Teu Espírito nos ensine e nos capacite a viver como os vitoriosos que já somos, porque sabemos quem é o nosso Pai. Oramos, em primeiro lugar, para que sejamos vencedores sobre a ansiedade financeira, ao lembrarmos que Tu és nosso provedor. Pai, nós Te louvamos porque Tu és o dono de todo o ouro e de toda a prata. Declaramos e nos apropriamos da verdade que Jesus ensinou em Mateus 6:26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Senhor, nós cremos. Nosso valor para Ti é infinito, selado pelo sangue de Teu Filho. Ajuda-nos a viver como quem acredita nisso. Nós confessamos, Pai, que a preocupação com dinheiro, contas, dívidas e o futuro é talvez a fortaleza mais alta que o inimigo constrói em nossas mentes.
Perdoa-nos por duvidar do teu caráter e do teu poder para prover. Nesta manhã, quando nos preparamos para enfrentar as realidades financeiras do dia, pedimos que o teu Espírito Santo nos dê uma perspectiva celestial. Quando a tentação de olhar para o extrato bancário com medo surgir, que nossa reação imediata seja olhar para as aves pela janela e lembrar da tua fidelidade. Que possamos declarar com fé: o mesmo Deus que alimenta os pássaros é o meu Pai, e Ele cuidará de mim. Dá-nos a força sobrenatural que vem do teu Espírito para buscar primeiro o teu reino, confiando em tua promessa de que todas essas coisas nos serão acrescentadas. Ajuda-nos a substituir o medo da escassez pela prática da generosidade, provando que nossa confiança está em ti e não no dinheiro. Abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos que a verdadeira segurança não está num celeiro cheio, mas em um Pai fiel. Que hoje seja um dia de vitória retumbante sobre o poder de Mamon e a ansiedade que ele gera. Não para a nossa vanglória, mas para o louvor da tua gloriosa provisão. Declaramos em nome de Jesus que não servimos ao dinheiro, mas a Deus. Declaramos que nossa confiança não está nos recursos terrenos, mas no nosso Pai Celestial. Declaramos que ao primeiro sinal de preocupação financeira, nossos corações se voltarão para a verdade do teu cuidado soberano. Hoje, escolheremos a paz, a confiança e a liberdade que pertencem aos filhos do Rei. Oramos, em segundo lugar, para que sejamos vencedores sobre a ansiedade com nossa aparência e nosso valor, ao nos lembrarmos que Tu és nosso Criador. Senhor, reconhecemos que a nossa vitória em Cristo é testada pela pressão cultural que nos diz que nosso valor está em nossa aparência, em nossa juventude, em nossas roupas. A preocupação com o corpo, como ele se parece, como ele envelhece, como ele se compara aos outros, é uma fonte sutil e constante de ansiedade. Pedimos o teu socorro para sermos vencedores sobre essa tirania, lembrando que fomos feitos por ti e para ti. Nós não podemos vencer essa batalha com nossas próprias forças. A cultura da imagem é esmagadora. Mas ao nos lembrarmos que tu nos vestes com mais glória do que a dos lírios, recebemos a ajuda necessária para descansar em nossa identidade. Ajuda-nos, Pai, a meditar na verdade de Mateus 6, 28 e 29. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Senhor, se tu vestes uma flor do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, com tamanha beleza, como podemos duvidar do teu cuidado e do valor que dás a nós, teus filhos eternos? Perdoa-nos por buscarmos nossa identidade no espelho e não em nossa condição de portadores da tua imagem. Especificamente, oramos pela vitória sobre a comparação. Socorro para parar de medir nosso valor pelo padrão irreal das redes sociais e encontrar nosso contentamento em como tu nos fizeste. Oramos pela vitória sobre o medo de envelhecer. Socorro para abraçar cada fase da vida como um presente teu, focando na beleza interior que não se desvanece. Oramos pela vitória sobre o consumismo. Socorro para nos contentarmos com o que temos, encontrando nossa alegria em ti e não na próxima compra. Que o socorro do Criador se manifeste em vidas livres da obsessão com a autoimagem. Declaramos em nome de Jesus que fomos feitos de forma assombrosa e maravilhosa. Declaramos que nosso valor não está em nossa aparência, mas em nossa identidade como filhos de Deus. Declaramos que somos vencedores sobre a ansiedade corporal, porque nossa primeira reação será lembrar do teu cuidado primoroso com a criação. Hoje, escolheremos a liberdade do contentamento, manifestando a beleza de Cristo que vem de dentro. Oramos em terceiro e último lugar para que sejamos vencedores sobre a ansiedade com o futuro,
ao confiarmos na Tua soberania e bondade. Pai, sabemos que a raiz de toda ansiedade é a incerteza do futuro e nossa tentativa de controlá-lo. Preocupamo-nos com nossos filhos, com nossa carreira, com a situação do mundo, com o que o amanhã trará. Em nome de Jesus, nós nos recusamos a viver como escravos de um futuro que não nos pertence. O futuro pertence a Ti. Nós escolhemos confiar em Ti. Nós temos a Tua promessa em Mateus 6,34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Nesta manhã, pela fé, nós abraçamos este chamado para viver no hoje. Nós nos levantamos contra as fortalezas mentais da especulação ansiosa. Nós tomamos a decisão de confiar que a mesma graça que nos sustentou até hoje, nos sustentará amanhã e até o fim. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ancore no presente momento, na Tua presença conosco agora. Ajuda-nos a sermos fiéis com as tarefas que Tu nos deste para hoje e a confiar os resultados e o dia de amanhã a Ti. Que possamos experimentar a verdade do Teu poder soberano, que não apenas planejou o nosso futuro, mas que caminha conosco em direção a Ele. Que nossa confiança em Ti seja o nosso escudo contra as flechas inflamadas da preocupação sobre o e se. Declaramos em nome de Jesus que o nosso futuro está seguro em Tuas mãos. Declaramos que não somos governados pelo medo do desconhecido, mas pela fé no Deus conhecido. Declaramos que Tuas promessas são fiéis e verdadeiras. Hoje escolheremos a fidelidade no presente e a confiança no futuro, vivendo a vitória de Cristo sobre o poder do medo. Senhor, nós recebemos pela fé a capacitação para viver este dia não como escravos da ansiedade, mas como filhos livres e confiantes do Pai Celestial. Colocamos cada plano, cada tarefa, cada momento deste dia sobre o Teu cuidado soberano e amoroso. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas a oportunidade de viver livre da ansiedade se renova a cada momento. Eu gostaria de encorajá-lo a selar esta verdade em seu coração. Identifique a principal preocupação que pesa sobre você nesta manhã. Agora, fale em voz alta. Pai, eu entrego, mencione a preocupação, a Ti. Eu confio em Teu cuidado. Compartilhe nos comentários que você fez este ato de entrega, para que possamos nos fortalecer mutuamente. Se você tem um pedido de oração específico sobre uma área de ansiedade em sua vida, deixe-o nos comentários. Vamos, como comunidade, carregar os fardos uns dos outros e entregá-los ao nosso Pai. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora e junte-se a esta comunidade de fé que está aprendendo a viver na paz radical que Jesus nos oferece. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está lutando contra a ansiedade e precisa ser lembrado do amoroso cuidado do nosso Pai. Agora eu gostaria de finalizar com uma bênção profética para o seu dia, baseada na verdade que declaramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos convida a descansar, o amor de Deus Pai, que conhece e supre todas as nossas necessidades, e a comunhão do Espírito Santo, que nos enche com uma paz que o mundo não pode dar, sejam com todos vocês. Que o Senhor te liberte da tirania da preocupação. Que Ele te dê olhos para ver o cuidado dEle nas aves do céu e nos lírios do campo. Que o Senhor guarde a tua mente e o teu coração na paz que excede todo o entendimento, desde agora e para sempre. E que você caminhe neste dia na leveza e na alegria que só aqueles que sabem que são cuidados pelo Rei do Universo podem conhecer. Em nome de Jesus, amém. Minha irmã e meu irmão,
Não esqueça de deixar nos comentários o seu pedido de oração. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para ser abençoado pela palavra de Deus.